Eu queria convidar a todos a juntos abrirmos nossas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 27. Nós faremos a leitura tão somente do versículo 51. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27, o versículo de número 51. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Você que está em sua casa também pode acompanhar-nos através dessa leitura bíblica. Vamos ler juntos, a uma só voz, Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai querido, nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poderio, a Tua majestade, como nós acabamos de cantar. Tu és Rei e Senhor sobre todo o universo. Tu és o nosso Deus. Nós somos o povo com quem o Senhor entrou soberana e graciosamente em aliança. Nós somos o povo que se chama pelo Teu nome. E nesse momento, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, fala conosco, abre o nosso entendimento espiritual, escancara, ó Deus, as portas do nosso coração, desvenda os nossos olhos, ó Deus, a fim de que contemplemos as maravilhas da Sua lei e do Seu precioso Evangelho. Nos colocamos à Tua inteira disposição, Pai, pedimos perdão pelos nossos muito pecados. E nós oramos tudo isso em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém e amém. Quando pequeno, eu sempre fui um garoto franzino e de baixa estatura. E eu demorei, para ter aquele período de esticão, como nós chamamos. E eu costumava, todos os anos, em especial no mês de novembro, ir para o que naquela época era o Play Center em Recife. Quem é de Pernambuco ou quem já passou por Pernambuco lembra do que era isso. O Play Center é o que hoje você conhece como Mirabilândia, era aquele parque de diversões, e no mês de novembro, que era o mês do meu aniversário, eu não pagava. Então, tinha um fator aí que me desafiava a ir todos os anos em novembro. Então, eu pegava, ia para a casa de uma tia e chegava lá. Só que por ser muito pequeno, tinha aquelas faixas de controle, aquela réguazinha de medição, e eu sempre esbarrava com o problema da minha estatura. Porque eu chegava ali, já tinha a idade para ir naquele brinquedo, naquele parque, mas eu não conseguia ir porque estava abaixo da estatura. Aquele controle ali de medida fazia com que eu não pudesse ir em alguns brinquedos. E eu cresci como uma criança frustrada durante muitos anos, esperando o momento em que eu pudesse chegar naqueles brinquedos e então participar, achando agora que eu tinha a estatura perfeita para aquilo. Quando a gente olha para o texto de Hebreus, a gente descobre que aqueles irmãos que majoritariamente eram judeus, eles estavam já talvez numa estatura perfeita, porque a graça já os havia esclarecido com o Evangelho, mas eles estavam fazendo algo inverso ao que eu fazia enquanto criança. Eles queriam voltar a uma estatura, ou rebaixar-se a uma estatura das sombras, dos símbolos. Veja, nós não sabemos quem escreveu essa carta. A Orígenes, um escritor do terceiro século, quando questionado sobre a autoria da carta aos Hebreus, ele disse algo que eu repito nessa manhã: Deus sabe. Ele não ousou discursar sobre as teorias da autoria dessa carta. É verdade que alguns a atribuem a Paulo, outros a Apolo, outros a algum erudito da ordem judaica da época. O fato é que um bom judeu escreveu esse texto. No mínimo, ele precisava conhecer muito bem sobre os ritos judaicos, em especial aqueles que estavam dentro das leis cerimoniais contidas no livro de Levíticos. Esse é o melhor livro para você ler adjunto ao livro de Levíticos, que não é um livro tão fácil de ser lido.
Então você pega o livro de Levíticos numa mão e Hebreus na outra mão, e você começa a ler ambos os livros, e você vai ver complementariedade nas informações. E você vai ali montando um quebra-cabeça, entendendo o valor dos sacrifícios lá do Antigo Testamento. Mas o fato é, meus irmãos, é que sem sabermos exatamente quem é ou quem foi o autor dessa carta, o que nos importa é que o conteúdo dela é inspirado e que nós temos aqui palavra inspirada, inerrante e autoritativa da parte de Deus para a nossa vida nessa manhã. Nós cremos que o fato da autoria desta carta nos ter sido negada, do ponto de vista da soberania e da inspiração, aprove a Deus não dizer quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas veja, nós temos aqui um conteúdo que é propício e é poderoso para mudar o nosso coração e para transformar as nossas vidas em conformidade com os valores do Evangelho. A carta aos Hebreus, como eu falei de estatura, ela basicamente está falando o seguinte: irmãos, me parece que vocês estão regredindo na estatura da fé e da espiritualidade e do conhecimento do Senhor. Como eu falei outrora, aqueles irmãos já conheciam o espectro da graça como revelado no Novo Testamento. Eles já não estavam mais num quarto escuro e sombrio, vendo todas as coisas através de um véu. Pelo contrário, eles já haviam passado daquilo. Eles já haviam avançado para um momento de maturidade. E então, se você avançar agora para a carta aos Hebreus, você vai descobrir que essa carta, ela responde muito bem aquilo que eu acabei de ler em Mateus, sobre a questão do véu que foi rasgado. O autor aos Hebreus está interpretando agora esse texto, e veja o que ele faz. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 19. Eu dei um salto de Mateus e comecei a introdução a Hebreus para lhe trazer para esse texto aqui. Porque eu creio que a gente lê lá em Mateus, diz assim: o véu do templo foi rasgado. E a pergunta é, ok, o que é que isso significa? Quais são as implicações disso para nós? E me parece que aqui nós temos a resposta para essa pergunta. Veja comigo, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Volte agora para o capítulo 9, a partir do versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez e de uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Como é que esses textos se conectam? Como é que nós entendemos aí uma relação entre Mateus 27, 51 e os textos lidos aqui da carta aos Hebreus? Veja, a carta está dividida basicamente em duas partes. Uma parte teológica, que vai do capítulo 1 até metade do capítulo 10, e uma parte prática, que é a aplicação desse sermão doutrinário que o escritor traz para a gente e lança a lume nos primeiros capítulos. Nessa parte teológica, o autor aos Hebreus se encarrega em fazer uma distinção entre Cristo
e as ordens do Antigo Testamento, Cristo e o sacerdócio do Antigo Testamento, Cristo e toda aquela forma de sombras, como nós lemos aqui, que estava apresentadas para nós nas páginas do Antigo Testamento. Então ele basicamente faz duas coisas. Ele mostra que Cristo é superior ou supremo ao sacerdócio levítico, bem como que Cristo e o seu ministério é superior ao ministério dos sacerdotes e às obras que os sacerdotes faziam em termos de sacrifício, que o sacrifício de Cristo é superior a todos os outros sacrifícios que foram praticados no Antigo Testamento. Isso é importante para a gente, irmãos, para a gente entender que naquela época, até então, haviam vários ritos de sacrifícios praticados diariamente no templo, que não era mais o templo de Salomão, mas agora o templo de Herodes, o templo que havia sido reformado. A pergunta que eu quero responder nessa manhã para você é o seguinte: se Cristo morreu, como a Bíblia diz, e Ele ressuscitou, como também as Escrituras afirmam e atestam, se Ele está sentado à direita de Deus, e se o véu do templo foi rasgado, que implicações e que benefícios decorrem destas verdades para a nossa vida nessa manhã? Deixa eu lembrar para você como é que as coisas funcionavam até Cristo rasgar o véu do templo. Você lembra que um sacerdote, ele tinha que servir de mediador entre os homens, o povo e Deus. Naquela separação das tribos, o Senhor resolve reservar para si uma das 12, você lembra qual era? A tribo de Levi, os levitas, a quem o Senhor não distribui terra. Pelo contrário, Ele chama para perto de si e diz assim: olha, eu vou ser a porção e a herança de vocês. Todas as outras 11 vão trabalhar e vão servir a vocês, e vocês servirão nos meus átrios. Vocês servirão na minha presença. Um reino sacerdotal esperava-se, de alguma forma ali, prenunciado com a própria tribo de Levi. Porque quando a gente olha para Êxodo 19, a gente descobre que o interesse de Deus nunca foi ter apenas uma tribo sacerdotal, mas um povo sacerdotal. Êxodo 19:6 vai dizer que Deus havia separado Israel como povo eleito, como povo escolhido, como propriedade peculiar sua, a fim de que este povo vivesse como uma nação de contraste e de atração no meio das outras nações, como luz para todos os povos, como uma nação sacerdotal, como reino de sacerdotes, representando a própria presença de Deus e mediando a bênção da sua presença para todas as nações e para todos os povos. Mas ele faz isso a começar escolhendo para si um povo. Na verdade, se a gente voltar, ele começa fazendo isso, escolhendo para si um homem, ao chamar Abraão e separá-lo, mas isso vai tendo desdobramentos numa nação. Fato é que Deus queria ser mediado, porque em decorrência do pecado, meus irmãos, ninguém há que pudesse entrar na presença de Deus sem um mediador e sem sacrifícios. Desde o Gênesis 3,15, quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus providencia, e veja que Deus ali é o próprio mediador, e Ele mesmo é quem providencia o sacrifício. Peles são arrancadas de um animal para cobrir a vergonha dos nossos primeiros pais. Logo na sequência, em Gênesis 4, naquela narrativa de Caim e Abel, diz que Abel foi aceito, bem como a sua oferta, e que Caim e a sua oferta foram rejeitados. Por que isso? Há quem diga que foi tão somente por uma questão de coração, um deu o melhor, o outro deu o que sobrou. Meus irmãos, o ponto não era esse. O que está em torno do texto é o elemento cultico, é da adoração. Abel e a sua oferta foram aceitas porque Deus, no ato de arrancar a pele de um animal e cobrir a vergonha dos nossos primeiros pais, estabelece um padrão. Ninguém há que possa comparecer diante da sua presença sem que seja pelo sacrifício. Abel apresenta-se diante de Deus e o seu culto é aceito, a sua adoração é aceita, porque antes de tudo aquele sacrifício foi aceito. O princípio do sacrifício é o que torna o culto e a adoração possíveis no mundo agora devastado pelo pecado. E foi assim desde os primórdios e continuou assim até que Cristo se oferecesse vicariamente, como Cordeiro de Deus, aquele que de uma vez por todas morreu para expurgar os nossos pecados. Morreu de forma suficiente e eficiente para cobrir as nossas multidões de pecados. Mas entenda, até que esse dia chegasse,
Muitos foram os cordeiros, as pombas, as rolinhas que eram oferecidas no templo. Os mais abastardos levavam o cordeiro, os pobres levavam as pombinhas, os pássaros. Mas veja, sempre a figura de um sacrifício e de um mediador. Pensa comigo na estrutura do tabernáculo e do templo. Como é que ele foi construído? Ele foi construído exatamente para materializar essa teologia de um Deus santíssimo. Portanto, o homem, depois do pecado, separado da sua santidade, e a necessidade de mediação e sacrifício para que este homem, que agora vive distante do Senhor, pudesse ser aproximado dele outra vez. Pensa comigo na estrutura. O tabernáculo, 3 pavimentos que se repetem no templo: o pátio exterior, o pátio interno e o lugar dos sacerdotes, o lugar santo e o santíssimo lugar, o santo dos santos. 3 pavimentos, onde é que o povo comum estava. Alguns chegavam até o pátio interno, mas a maioria de prosélitos e gentios ficavam apenas no pátio exterior. Naquele pátio exterior havia um altar dos sacrifícios e a pia da purificação. Entenda a lógica. Deus está no Santo dos Santos. O homem é pecador. A sua natureza é contrária à natureza do próprio Deus. Deus, conforme a Escritura revela, é santo, 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 e toda a terra está cheia dessa glória santíssima. Mas nós somos pecadores. Como o homem pode se aproximar de Deus? Está aqui no tabernáculo. Ele aproxima-se do altar do sacrifício. Veja a ideia: o sacrifício precisa ser feito para que o homem retorne à presença de Deus. Isso fica claro quando o autor aos Hebreus também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus está lá no lugar santíssimo, reservado, recluso em sua santidade superlativa, e o homem deseja agora, atraído pela graça dele, retomar aquele lugar de comunhão que foi perdido no jardim. Mas ele precisa passar pelo pátio. Um sacrifício precisa ser feito. Ele precisa ser banhado no sangue de outro. Ele precisa ter sobre os seus pecados aspergido o sangue de um inocente. E uma vez agora lavado pelo sangue, ele lavava-se na pia da purificação. E ele podia ver agora a sua face limpidamente naquela pia que simbolicamente o purificava, ou o lavava em complementação com o sangue que lhe era aspergido. E agora ele podia entrar no pátio interno, onde ele tinha minimamente a capacidade de adorar, mas veja, ele ainda não tinha acesso ao lugar dos santos ou o santo dos santos. Isso era uma prerrogativa exclusiva dos sacerdotes. Apenas aqueles a quem Deus havia escolhido e soberanamente elegido para tal ofício poderia sair do pátio exterior, do pátio interior e entrar no lugar santo. Mas havia o santo dos santos, que nem todo sacerdote poderia entrar. O lugar era ainda mais restrito. O espaço era ainda mais recluso. Acredita-se que era algo do tipo de 5 por 5 metros. Naquele lugar estava a arca da aliança e possivelmente a vara de Arão e as tábuas da lei e quem sabe alguns pães ali, que foram pães, entre aspas, alguma comida misteriosa que sobrou daquele maná especial. Mas certamente havia ali a arca da aliança e as tábuas da lei que estavam presentes. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, conforme a sua escala, podia entrar naquele lugar. Mas sabe como isso acontecia? Amarrado numa cordinha cheio de sinos. E aí ele entrava. Imagina o camarada, a tensão de você entrar no lugar santíssimo. O camarada tinha que fazer um tipo de inventário da alma, da vida, repensar cada um dos seus pecados, porque se porventura ele fosse achado reprovado daquele lugar, seria fulminado, consumido pela santidade do Altíssimo representado naquela arca. E ele entrava. Se o sininho tocasse ou parasse de tocar, na verdade, era sinal de que podiam puxar a corda, porque ninguém poderia entrar naquele lugar sem ser sumo sacerdote e sem estar em condições adequadas para isso. O que é que isso nos ensina desde cara, irmãos? É que o Deus a quem servimos é santíssimo.
E que ainda que os moldes da aproximação do homem em relação a ele tenham mudado, como a gente vai ver aqui no texto, o seu caráter não. Hoje nós não temos aqui nenhum pátio externo ou um pátio interno. Nós não temos classes distintas no meio do povo de Deus. Não há clero e leigos. Não há sacerdotes espirituais e povo. Somos todos em Cristo um reino de sacerdotes. Ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e agora livremente nós podemos ministrar a Deus e uns aos outros. E esse é um benefício que Cristo, no seu sacerdócio e no seu sacrifício, nos confere. E alguns podem dizer: então tá bom, pastor, já não temos mais altar de sacrifício, nem pia de purificação, já não temos mais as mesas dos pães, nem incensário, nem lugar santo, nem lugar santíssimo. Então podemos olhar para Deus e chegar diante dele e tratá-lo como nosso igual. Afinal de contas, oi Jesus, não é assim que funciona? Veja, irmãos, nós precisamos entender que a estrutura do tabernáculo e posteriormente do templo implica na revelação de algo que diz respeito ao caráter moral de Deus. Deus é santo e Ele está criando circunstâncias mediatórias e sacrificiais para que o homem pecador possa permanecer diante da sua presença sem ser fulminado e sem ser consumido. Mas a gente se esqueceu disso. E com muita levianidade no coração, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus num culto como esse, sem tirarmos as sandálias dos pés, sem reconhecermos que aquele a quem nós estamos prestando culto e adorando nessa manhã não é o nosso igual. Ele é o Deus Criador supremo e supremamente santo, cujo caráter nunca mudou, cuja pureza nunca foi duvidosa, aquele em quem não há mancha, mácula ou sombra de variação. É a este Deus, meus irmãos, que nós viemos adorar nessa manhã. E temo que muitas vezes incorramos no pecado, que é registrado pela pena de Isaías, no capítulo 1, quando ele fala que o povo reunia-se para adorar a Deus. E havia um ajuntamento solene, um compromisso externo, uma espiritualidade que era publicitada aos olhos. E nas palavras de Deus, Isaías registra assim: eu não estou mais aguentando o que vocês fazem. Vocês se achegam e comparecem diante da minha presença com as vossas solenidades, nas vossas luas novas, nos dias de festa, nos domingos de vocês. Que legal isso! Isso parece piedoso, isso parece espiritual. Mas veja, eu estou cansado. Vocês multiplicam as orações e eu tapo os ouvidos. Vocês levantam as mãos e eu fecho os olhos. Vocês não entenderam ainda que não há casamento entre ajuntamento solene, culto ao Senhor e pecado, e vida maculada pelo pecado. A estrutura do tabernáculo e do templo, meus irmãos, apontava para um Deus santo, santo, santo. E isso não mudou. Nós não temos mais um templo sacrossanto. Nós não temos uma estrutura sagrada, nem precisamos de sangue de animal para estar nos mediando a presença de Deus, mas precisamos lembrar outra vez: Ele é santo. E com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. Não podemos nos apresentar diante dEle com as nossas sandálias e com os nossos pés, e sobretudo com o nosso coração sujos e maculados, com cinismo de alma, achando que porque não seremos fulminados e fogo do céu não cairá, está tudo certo. Não, não está tudo certo, irmãos. O Senhor é santo e o homem é pecador. Mas veja, aquela estrutura, como bem falei, ela apontava para a necessidade de um mediador e de um sacrifício. Louvado seja Deus, porque esse sacrifício, ele já foi completamente satisfeito e oferecido em nosso lugar. Nós não precisamos aqui nos sacrificar, a não ser aquele sacrifício do culto racional, sacrifício vivo, a vida como um culto a Deus. Porque há 2000 anos, o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. E Ele construiu a única forma, o único meio, a única ponte
pela qual os pecadores podem retornar à presença do Santo, sem por eles serem consumidos. Sabe por que nós estamos aqui, meus irmãos? E por que fogo do céu não caiu sobre nós? E por que corda nenhuma está amarrada na minha cintura para que eu exponha o Evangelho para vocês? É porque o Cordeiro perfeito foi sacrificado, e a sua mediação é superior a toda mediação sacerdotal que veio antes dele. Mas entenda, isso nos dá alguns privilégios, mas também nos dá algumas responsabilidades. Volte os olhos ao texto, por gentileza. Hebreus novamente, capítulo 10. O autor dessa carta começa fazendo uma convocação. É em tom imperativo, é como um mandato, é como uma ordenança para os seus leitores, que ele escreve dizendo assim: irmãos, tenhamos, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Obviamente que a linguagem dele aqui é metafórica, é simbológica. O Santo dos Santos, a esta altura aqui, já não é mais aquele quadrante sagrado, mas o lugar da santa habitação de Deus. E ele está convidando-nos exortativamente a entrarmos nos Santos dos Santos. E fazermos isso como, irmãos? Como? De que maneira? Com intrepidez. Uma outra palavra para intrepidez seria ousadia, ou santa coragem. Tenham santa coragem, ousadia e intrepidez para entrarem no Santo dos Santos. Imagina a mentalidade de um judeu, sendo convidado agora, pela graça, a tomar lugar no Santo dos Santos. Um judeu que passou a vida toda esperando que alguém entrasse no lugar santo, ou que um sumo sacerdócio entrasse no lugar santíssimo em seu lugar. Ele agora está ouvindo dos lábios do Evangelho o convite: não, você também pode entrar neste santíssimo lugar. Ele não é privilégio de alguns. Tenha ousadia santa, tenha coragem para isso. Mas essa coragem, meus irmãos, ela está fiada exatamente no argumento posterior. Entrem com intrepidez no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. É possível a homens e mulheres, pecadores como nós, tomarmos lugar aos antigos sacerdotes da ordem levítica e entrarmos também na presença do Senhor, meus irmãos. O sangue de Jesus nos confere este privilégio. Diz que este sangue nos abriu um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos voltar lá para o véu do templo que foi rasgado? Veja que o autor aos Hebreus está dizendo que o véu do templo tipificava, tipologicamente, a própria carne de Cristo, que seria rasgada no madeiro. Você percebe que toda a construção, quer do tabernáculo, quer do templo, tinham elementos tipológicos, apontavam para realidades superiores, para a redenção de Deus. Quando Cristo é rasgado no seu corpo, quando Cristo é rasgado e traspassado na sua própria carne, o véu do templo se rasga, porque agora não fazia mais sentido. Cristo é o próprio véu. Ele é rasgado, Ele é moído no seu próprio corpo, Ele é traspassado pelos nossos pecados e transgressões na sua própria carne. O véu agora perde o seu sentido, porque o verdadeiro véu foi rasgado, a saber, segundo o autor aos Hebreus, Cristo e a sua carne. Se aquela época e aquela altura, sacerdotes entravam naquele lugar com um tempo limitado, de forma restrita, e o povo precisava ser mediado para ter acesso ao lugar santíssimo, ou pelo menos os benefícios do lugar santíssimo, hoje nós não precisamos de nada disso, porque quando aquele véu de aproximadamente 4 polegadas de espessura, mais ou menos 10 centímetros, foi rasgado, perceba a declaração do texto de Mateus, ele foi rasgado começando por onde, irmãos? De cima para baixo. Você percebe que é Deus quem está rasgando o véu, é Deus quem está abrindo um caminho, é Deus quem está propiciando acesso à sua presença.
E isso é fantástico, porque o tempo todo, em toda a Escritura, é sempre Deus quem está tomando a iniciativa em relação ao pecador. Estávamos nós mortos, moribundos em nossos delitos e pecados, e então Deus tem uma brilhante e eterna ideia de enviar Jesus para nos resgatar na nossa perdição e na nossa imundícia espiritual. Veja, o homem estava escondido no jardim, procurando a primeira moita para encobrir os seus pecados. Mas então Deus toma a iniciativa de vir ao seu encontro para confrontá-lo em seus pecados, mas ao mesmo tempo para providenciar a graciosa redenção. Os homens estavam entregues às paixões infames do seu coração na época de Noé, e Deus graciosamente faz de Noé um pregoeiro da justiça, para, anunciando a sua palavra e o seu juízo, conclamar aqueles homens ao arrependimento e à fé. Infelizmente não ouviram e não deram ouvidos à voz do Senhor, mas perceba, Deus indo ao encontro do homem pecador. Deus abrindo acesso, Deus providenciando graça. Quando o véu do templo é rasgado, perceba, isso não foi algo que o homem fez. Dizendo assim, agora que Cristo morreu, vamos rasgar o véu do templo, todos nós podemos entrar. Não, é Deus quem rasga, porque é o convite da graça. É Ele quem rasga o véu, e é Ele quem nos convida a voltarmos à sua presença, sem a necessidade da mediatoriedade humana. Você pode entrar, Ele está convidando você. Sabe, quando você chega na casa de alguém, não é você que abre a porta e diz assim, posso entrar? É alguém que abre a porta e educadamente diz assim, você pode entrar. É isso que está acontecendo, é Deus rasgando o véu e dizendo assim, agora você pode entrar. Não apenas os descendentes de Levi, mas todo aquele sobre quem repousa o meu Espírito. Sou todo aquele que está debaixo da mediação do sacerdócio do meu Filho. Todo aquele por quem o meu Filho derramou o seu sangue, todos vocês, venham, a porta está aberta. É um novo e vivo caminho, porque não é mais um caminho marcado pela morte de animais, não é mais um caminho ritualístico, não é mais um caminho de pátio em pátio, de mesa em mesa, de altar em altar. É um caminho novo e vivo, porque foi providenciado de forma graciosa, dentro daquilo que nós chamamos de administração da nova aliança feita no sangue de Cristo Jesus. Você e eu temos 3 benefícios em relação a este sacrifício. O primeiro deles é que agora nós temos acesso ilimitado à presença de Deus. Sabe, quando você faz uma assinatura de um plano e você tem agora acesso ilimitado a todos os livros, todas as músicas, todos os filmes. Pois bem, o sacrifício vicário de Cristo e o derramar do seu sangue propiciou-nos uma entrada e um acesso ilimitado à presença do Pai. A gente usa esse espaço a cada domingo para 1h30, 2 horas, e adoramos ao Senhor como família da fé, fazemos isso conjuntamente como corporação dos santos, e é ótimo. Mas, meus irmãos, quando a gente sai daqui, a porta continua aberta, o acesso continua livre, e o convite continua sendo feito, dizendo, venha filho, você pode entrar, você pode permanecer nesse lugar, se você quiser, você pode morar nesse lugar, porque o acesso agora é ilimitado. Não precisa esperar uma vez ao ano, eu não preciso esperar para o próximo culto, eu não preciso aguardar o próximo domingo. De segunda a segunda, ou de domingo a domingo, o convite permanece estendido. O véu do templo foi rasgado, um novo caminho foi aberto, o acesso nos foi escancarado, nós podemos entrar pelo sangue de Cristo. Mas veja, não apenas esse acesso é ilimitado, mas eu diria que esse acesso é imediato. Alguns ainda fazem dos pastores e presbíteros um tipo de guru espiritual, e acham que a oração pastoral é mais importante que a bênção do pastor, que a bênção do presbítero, que a bênção do oficial. Isso acabou, irmãos. Na verdade, a bênção sempre foi de Deus, mas havia por Ele, soberanamente escolhido, mediar isso na figura dos sacerdotes, que apontava para o grande sacerdote que é Cristo, o verdadeiro profeta, sacerdote e rei. A sua oração em Cristo
chega na mesma velocidade, do mesmo jeito no céu da oração que eu fizer, meu irmão. Do mesmo jeito. O mesmo carro é o motor 2.0 que leva a minha oração para o céu, é o que leva a sua oração para o céu. Não tem diferença. Nós temos diferença de vocação e de função ministerial, mas diante de Deus somos todos igualmente sacerdotes, e nós não precisamos da mediação de ninguém. Nós intercedemos uns pelos outros, isso é uma bênção do sacerdócio. Mas veja, você não precisa dizer assim: pastor, eu pequei. Coloque diante de Deus a minha culpa, para quem sabe Ele me perdoar. Acabaram-se os confessionários, quando Cristo, Jesus na cruz, se confessou maldito, sem pecado algum, no lugar dos malditos pecadores que éramos nós. Eu não preciso mais de mediação humana, de um padre, de um papa, de um pastor, de um líder eclesiástico, de nenhum deles. O único mediador entre Deus e os homens, disse o apóstolo Paulo, é Cristo Jesus, homem, e ponto final. Tudo que passar disso é maculação desse sacerdócio bendito. Mas a gente gosta de construir estruturas onde sempre tem alguém que esteja mandando, sempre seja alguém que esteja mais próximo de Deus, é o profetão, é a profetisa. Nós só precisamos de Cristo, e Ele já nos foi oferecido inteiramente no Calvário. Você não precisa, do ponto de vista do sacerdócio, veja, eu não estou falando que no corpo de Cristo os dons e ministérios não são importantes e que as funções não são bíblicas. Eu estou falando de acesso a Deus. Para o seu acesso a Deus, a presença de Deus, o único nome que você precisa é o nome do Salvador bendito. Invoque esse nome, clame por esse nome, chegue na porta da sala celestial e use esse nome, e você será recebido imediatamente. É o nome de Cristo, meus irmãos, é o poder de Cristo, é a obra de Cristo, é o sacerdócio de Cristo, é o sacrifício de Cristo quem nos confere acesso imediato à presença de Deus. O povo anteriormente teria que fazer o quê? Apresentava ali o animal, o sacerdote ia lá, pegava o animal, imolava, aspergia o sangue diante do povo. Um dos animais era colocado, era solto no deserto, mas veja, sempre alguém fazendo em função de outro alguém, e tudo isso apontava-nos para o grande mediador. Mas Ele já veio, que agora, imediatamente, aí, no seu lugar, você pode entrar na presença do Altíssimo. Isso é um privilégio. A presença é também uma presença irrestrita, no sentido de que, àquela altura, apenas os sacerdotes poderiam fazer isso. Agora, seu José, Dona Maria, seu João da bodega, Dona Silvia da esquina, todos aqueles que estão unidos a Cristo e que receberam o óleo do Espírito e o dom do Espírito, eles podem ter acesso a essa presença. Esse não é privilégio de alguns, essa é uma bênção para todos aqueles que foram banhados no sangue do Cordeiro. Essa doutrina é a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Ela é uma doutrina que emerge, ganha força na Reforma Protestante, mas me parece que ela foi rapidamente sufocada, emudecida, porque no final das contas o coração humano, tanto do lado de cá quanto do lado de cá quer se sentir mediador de alguém, quer se sentir Jesus sobre a vida de alguém. Do lado de cá a gente quer sempre a cadeira do meio. Do lado de lá parece que por conta da inclinação pecaminosa humana a gente quer alguém para fazer nosso mediador. Nós temos um problema pecaminoso. O pastor Jonas Madureira falou dessas questões das mediações, os mediadores que a sociedade está produzindo e que sempre nós estamos utilizando como modeladores da nossa própria cultura. Mas veja, isso é uma consequência certamente do pecado. Aquele que se vê como mediador faz isso idolatricamente, porque mediador é só Cristo. E aquele que fica sempre procurando uma mediação no outro faz isso porque o seu coração anseia verdadeiramente por um perfeito mediador. O problema é que quando a gente encontra o verdadeiro mediador, parece que a gente ainda continua buscando mediadorzinhos que possam facilitar o caminho ao mediador. É o mediador do mediador. Pensemos isso na teologia da Igreja Católica. Você tem um mediador, e você tem um mediador do mediador, e tem um mediador do mediador do mediador. Seja o padre, sejam os santos, sempre é alguém
que se coloca entre alguém e outro alguém. Mas na igreja evangélica a gente tem esse negócio também. As figuras da liderança que se colocam como mediadoras e que a gente acredita nisso assim. É a oração mais poderosa. É alguém que está a poucos metros do Santo dos Santos. Eu já estou a alguns quilômetros, mas tem alguém que está mais perto aqui. E nós perdemos o privilégio de entender que o sacerdócio de Cristo nos dá acesso imediato, irrestrito e ilimitado à presença de Deus. Todo crente, a qualquer hora, pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo e pela mediação de Cristo, pode acessar a esta gloriosa presença. Mas eu quero encerrar dizendo que nós precisamos fazer isso, lembrando que o caráter daquele a quem nos aproximamos, ou diante de quem nos aproximamos, é um caráter santo. Volte lá. Eu quero só encerrar com essas considerações. Veja, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, é Cristo, aproximemo-nos. Mas como a gente vai se aproximar dele? O texto diz, com sincero coração, com coração sincero, com coração não cismado, não dividido, com coração inteiro, com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, porque como o próprio autor aos Hebreus escreveu, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso me aproximar dele com um coração sincero e preciso fazer isso tendo convicções de fé, certezas de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu preciso fazer isso com o coração compungido, contritado diante de Deus, em postura de arrependimento, de confissão. Veja, eu estou diante do Santo. O fato do acesso ter sido aberto para mim e de eu poder entrar a essa presença em qualquer lugar, a qualquer momento, sem a necessidade de mediação alguma, não significa dizer que eu posso entrar de qualquer maneira. Preste atenção nisso. O fato da Bíblia ensinar que eu posso entrar na presença de Deus a qualquer tempo, sem a necessidade de mediação alguma e em qualquer lugar, não significa dizer que eu posso fazer isso de qualquer maneira, porque Ele é santo e Ele exige que aqueles que se aproximam dEle pelo novo e vivo caminho permaneçam lavando-se, purificando o coração e a consciência de toda maldade. Entenda isso. Podemos adorá-lo em qualquer lugar. Você crê nisso? Debaixo de um pé de manga, na sala, a dona de casa arrumando lá, o maridão lavando o prato, dirigindo. A gente pode ali oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Eu não estou falando do culto público, estou falando do culto na liturgia da vida, do ordinário, aquele louvor que nós expressamos diante de Deus a vida inteira. Nós podemos fazer isso a qualquer momento, não tem uma hora marcada dizendo assim, olha, Deus só recebe agora a igreja de Tambaú no domingo às 9. Horário marcado no céu, abrir uma agenda para isso. Não tem isso, a qualquer momento podemos acessar essa presença. E podemos fazer isso sem a mediação humana, porque em Cristo somos representados sacerdotalmente. Mas veja, não podemos fazer isso de qualquer maneira. Lembre-se disso. O texto exige, tem um privilégio, mas a exigência, você precisa fazer isso com inteireza de coração, com coração sincero, com certeza de fé e com contrição, com coração desprendido das vaidades, dos arroubos de querer se acobertar na sua própria maldade. Antes, apresente-se diante dele, purificando a sua consciência e lavando o corpo com água pura. Guarde firme essa confissão, a confissão da esperança de vocês, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E agora eu encerro de fato. Veja comigo os últimos 2 versículos. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se no primeiro momento o autor aos Hebreus fala dos benefícios do sacerdócio espiritual e universal em Cristo,
Do ponto de vista da relação do homem com Deus, nós temos acesso à presença de Deus, mas ao mesmo tempo temos responsabilidades diante dele, que nos abriu esse novo caminho. Nós temos agora, pelas vias deste mesmo sacerdócio, um compromisso em relação ao outro. Lutero tinha uma expressão que ele dizia que o sacerdócio era ao mesmo tempo parenético e doxológico. Ele dizia que o sacerdócio é ao mesmo tempo em relação a Deus e em relação ao outro, ao homem. Ele é em relação a Deus porque, como eu falei até agora, por conta de Cristo e da sua mediação, eu posso orar, eu posso ler a sua palavra sozinho. Aquele livre exame das Escrituras, que não significa livre interpretação, mas o livre acesso às Escrituras foi promulgado como bandeira da Reforma Protestante. Eu posso fazer isso em minha casa, ler a palavra, orar ao Senhor, eu posso reunir a minha família e cultuar a Deus com a minha família. São privilégios em relação a Deus, o sacerdócio em relação a Deus. Mas percebe que o autor aos Hebreus encerra o seu argumento falando das implicações do sacerdócio em relação ao outro e ao culto público e à vivência na igreja. E ele diz assim: uma vez que vocês são sacerdotes de Deus e diante de Deus, sejam também sacerdotes uns aos outros. Estimulem-se uns aos outros em amor e em obras. Não esperem que o líder do ECO faça isso. Não espere que o pastor da igreja faça isso. Não espere que o conselho da igreja sozinho e solitariamente faça isso. Uma vez que vocês são sacerdotes em Cristo uns dos outros, estimulem-se uns aos outros em amor, pastoreiem-se mutuamente, encorajem-se nessa esperança e nessa fé, impulsione o outro em relação às obras que glorificam a Deus, admoeste-vos, corrijam-vos, façam tudo isso no espírito de sacerdócio, entendendo que não é porque nós estamos em condição de superioridade em relação ao outro, mas porque temos em Cristo acesso não apenas a Deus, mas acesso ao outro. Mas ele encerra com um argumento, meu irmão, fantástico. Ele diz assim: por fim, diante de tudo isso, ele diz: eu quero que vocês lembrem, não deixe de congregar não, porque isso é um privilégio do sacerdócio. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Faça isso. Antes, ajuntem-se, e nesse ajuntamento façam admoestações. Tanto mais que vocês verem que o dia do Senhor se aproxima, aproveitem o ajuntamento como um ato de encorajamento e de exteriorização e explicitação da própria vida sacerdotal. É nesse lugar, meus irmãos, aqui, que de alguma forma, a cada semana, nós estamos dizendo assim: um novo caminho foi aberto. E quando alguém entra por essas portas, não encontra um sacerdote aqui na frente, não se depara com um altar de sacrifícios, nem com a pia da purificação. Quando eles entram por essas portas, o máximo que eles veem é uma mesa, e nesta mesa representado o nosso Cristo, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e que continua convidando aqueles que são seus a tomarem lugar à sua mesa e à sua presença, não fazendo isso de forma solitária, mas fazendo isso como povo de Deus. Veja, o sacerdócio é em relação a mim a Deus, mas é também em relação a mim ao outro. Logo, para o pleno exercício desse sacerdócio, eu preciso estar aqui, eu preciso congregar, eu preciso do meu irmão. Vamos orar nesse momento? Pai bondoso, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque por meio dela somos desafiados quanto ao privilégio que temos, mas também as responsabilidades que decorrem desse privilégio. E pedimos em nome de Jesus, ó Deus, ensina-nos a vivermos como uma comunidade, como povo sacerdotal. Ajude-nos, ó Deus, a aproveitarmos o privilégio que o Senhor nos deu em Cristo e vivermos diante da Tua presença, não apenas termos alguns momentos, mas vivermos corandel, vivermos diante da Tua face. Ao mesmo tempo, ó Deus, como sacerdotes que somos, ensine-nos a nos movermos na direção do outro, a nos deixarmos pastorear pelo outro. Ensine-nos a exercitarmos a nossa mordomia em relação aos dons e aos ministérios, em relação ao corpo de Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a primarmos por momentos como este. Ajude-nos a valorizarmos a santa comunhão, o santo ajuntamento, o culto ao Senhor, como expressão da nossa adoração mediada pelo sumo sacerdote Jesus Cristo.
Ajude-nos a fazer isso, Pai. Ajude-nos a entender isso e a praticarmos para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.